Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e este aqui é o 11º episódio da quarta temporada de Sessões de Engenharia, né? 4 anos, né? 4 anos. E, enfim, eu tenho que fazer como é que se diz, o que manda o protocolo, né? Clica aí no dedo no like, clica aí, vira membro, sei lá, todos esses botões que tem aí, cliquem aí, fica à vontade. É, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre BFF, né? Não é Best Friend Forever, não, é outra coisa. O pessoal aqui vai explicar, a gente vai fazer uma conversa ao redor desse tema e outros correlatos, etc. Enfim, vocês perceberam, assim, aqui no canal a gente fala muito sobre a parte de governança, de processos, a parte também de infra, né, a parte de back-end, enfim, vou começar a arrumar, né, bora ficar nessa zona cinza, arrumando, indo em direção a front-end, a mobile, todas essas coisas aí. Vamos começar a fazer esse caminho aí, porque tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte de coisas que são importantes no DevOps, né? E, enfim, vou deixar os convidados se apresentarem aqui. Vamos lá, em ordem alfabética. Quem é o primeiro aí? Acho que é o Fernando. Sou eu, dessa vez sou eu. E aí, galera, beleza? Segunda participação aqui no canal do Carlos, estou muito feliz aí de contribuir. Eu sou o Fernando Cruz. Hoje eu estou como staff mobile na Swap, um BaaS, né, um Banking as a Service aqui do Brasil. E vim aí compartilhar com vocês, trocar ideia, bater papo. E vamos lá. Boa, muito bom. O William por aqui, o William Corrêa, segunda vez que eu participo, depois de eu ter reclamado aí com o Carlos, que ele não me chamava, agora ele tá me chamando toda hora também, tô ficando super badalado. Mas brincadeiras à parte, a gente vai trocar ideia hoje sobre BFF e tal. E bora lá, o papo vai ser maneiro. Vamos junto que vai ser bem legal. Beleza, beleza. Eu só queria informar quem está assistindo a gente que eu não vou chamar muitas vezes esses dois convidados aqui, porque eu sempre tive vontade de chamar eles, mas eu nunca tive oportunidade. Né? Eu sempre estava enrolado com outros temas, outros assuntos. Eu peço até desculpa os dois, mas os dois vão ficar muito presentes aqui nessa temporada. Vocês vão ver muitas vezes, e o Didio também, você vê muito, muito repetido. O pessoal que vocês já viram nessa temporada, vocês vão ver se repetindo, a maioria deles, porque sempre que chamá-los. Enfim, vamos começar pela pergunta mais simples. O que é BFF, né? Vamos lá, então para responder, não precisa ser em ordem alfabética. Até porque esse negócio da ordem alfabética ele é meio injusto, né? Não sei se você vai chamar o Ziraldo para participar, eu vou ficar sempre em situação ruim aqui, né? Tem o Zan sempre fica por último, o Zan. Tem que chamar o Zan, então. A gente tira no primeiro nome dele e usa só o sobrenome, boa ideia. Mas aqui a gente sempre considerou o Z. Acho que foi na última vez que ele veio aqui que o pessoal ficou com esse negócio de chamar ele de Francisco. Mas pra gente sempre vai ser o Z, sempre vai ser o último. Quem é o Francisco, né? Muito bom. Cara, BFF, eu conheci esse termo tem uns 4, 5 anos, talvez. E não sei bem o que é, não. Tô brincando, né? Não sei, cara, se a gente consegue cravar o que é, né? Uma ideia. Eu acho que a primeira leitura que eu vi sobre o tema foi lá o artigo do Phil, né? Ele lá falando sobre a experiência dele no SoundCloud, se não me engano. Alguma coisa assim. E a ideia era ter um back-end para servir um front-end, né? Por isso o nome back-end for front-end fica BFF, uma brincadeirinha aí com o termo em inglês, né? Best Friends Forever. Mas é um desafio, né, para todas as empresas e tal. Então, ele é basicamente uma ideia de ter um back-end que sirva aos propósitos do front-end, né? Então, o Fernando, que, por exemplo, trabalha com mobile ali, sofre ali com uma disparidade de back-ends que ele tem que consultar e tal. Então, em teoria, o back-end único para o front-end iria fazer uma agregação desses caras e resolver. E aí, vou deixar só esse resumo aqui, a gente vai discutindo um pouco mais aí, e deixar o Fernando falar um pouco também sobre o que ele vê sobre o termo. Cara, eu concordo. Eu também comecei ali pelo Phil, né? Foi um dos que cunharam o termo aí de BFF. Eu acho que ele nasceu muito da necessidade acho que ele escreveu esse artigo em 2015, né? Eu acho que isso veio muito da necessidade ali de como começou a quebrar para microserviços, né? Espalhar ali os serviços e tal. Então aí começou a
ter uma forma de agregar isso para cada front ali, o front não ficar precisando chamar diretamente cada serviço diferente e ter um agregador ali que fizesse todo esse meio de campo. Particularmente, acho que eu nunca usei da maneira oficial. A galera chama de BFF, mas, cara, nunca foi um BFF. Assim, sabe? Foi aquele BFF de tipo, temos uma API aqui que a gente modela. Mas a ideia é essa, tipo, ter um back-end ali dedicado ao front. E qual o problema do front se comunicar com vários back-ends? Assim? Por que isso é errado? Cara, errado. Não, pode falar aí, Fernando. Pode falar. Eu ia falar que acho que errado eu não consigo ver, não. É complexo. É que assim, por exemplo, tá? Eu tava trabalhando na época aí numa academia grande aí do Brasil. E aí o app ele precisava juntar várias informações de várias fontes diferentes que faziam sentido elas entre si. Então algumas operações dependiam umas das outras, e aí você traz tudo para o cliente, e a latência, o processamento, você diminui muito ali a performance, a experiência do usuário, por conta de o endpoint vai demorar às vezes 6 segundos, 7, para responder uma parada aqui no back-end, um comunicando com o outro, ele conseguiria resolver com alguns milissegundos ali e processar num tempo mais hábil. Então, não sei se chega a ser um erro, um front-end que não tenha seu back-end, né, dedicado, mas ele tinha como intuito original resolver essas dificuldades, né? Tipo assim, você tem o cadastro do usuário e aí você tem que pegar a última assinatura dele, mas se ele for premium, a última assinatura tá não sei aonde. Aí o cliente fazer um monte de operação assim é mais desafiador do que está consolidado num back-end lá e tal. Mas é igual o Fernando falou, isso parece muito massa, assim, de início, mas na hora que você bota na prática, sai fumaça, assim. Eu, particularmente, eu não tive nenhuma experiência que eu chegasse no lugar e tivesse bonitinho, igual estava lá no documento, né, no artigo original, não. Eu acho que o pessoal vai se virando ali, tentando fazer funcionar e fica meio desafiador no final do dia. Eu acho que a discussão aqui, a gente vai falar muito de ideias, né, assim, de tipo, da ideia sobre o BFF em si, né, menos de experiências práticas, né, porque acho que nem eu trabalhando com BFF do jeito que está ali. Mas teve algumas adaptações. Assim, eu não acho que seja errado, tá? Eu não vejo como se não usar BFF é errado. Não acho que são caminhos. Eu acho que quando tem um BFF na aplicação, eu acredito que ele vira parte dessa aplicação também do front, ele sabe, ele vira uma coisa só e você consegue otimizar o seu domínio. Hoje, por exemplo, numa arquitetura um pouco mais clean ali, um pouco mais clean art, ou DDD, que você foca muito no domínio, se você tiver um BFF, esse domínio ele pode se estender ao BFF e aí o front aproveitar disso, não precisar criar aquele domínio do front, o domínio do BFF ali atrás, sabe? Eu vejo muito dessa forma. Assim. O que é um domínio? Rapaz, eu demorei 6 meses para explicar isso para um cara uma vez. Então, é uma pergunta extremamente complexa. Bom que o episódio vai durar. Mas é basicamente um contexto, né? Um conjunto de recursos ali que eles fazem sentido em conjunto. Né? Então, quando a gente fala geralmente de domínio, é uma ideia de alguns recursos ou de vários que vão operar para fazer uma mesma coisa. Né? Então, resumindo, o resumo do resumo seria mais ou menos isso. Não, eu concordo. Ele é bem nessa ideia do contexto mesmo, e ele é tipo o coração ali do seu negócio, sabe? Tipo, o que envolve todas as regras de negócio, onde estão contemplados ali. Ele é muito mais agnóstico à tecnologia, à stack, e muito mais voltado para o entendimento do negócio, para o modelo do seu negócio, para as regras de negócio, para o que ele faz, o que não faz, ele fica ali. Como diz no livro do DDD, é o coração, né, do sistema. Então, é ali que está centralizado todo as suas regras, assim, todo o entendimento que você tem que buscar no domínio.
O BFF é um padrão de projeto, né? Eu estou pressupondo errado, não é um padrão de projeto. É um padrão arquitetural, eu diria. É arquitetural. Padrão de projeto geralmente remete muito a design pattern, daquele livro do Eric Evers lá, aquele livro da capinha verde. Acho que falar que é um design arquitetural, um padrão arquitetural, acho que vai ser mais agnóstico, assim, vai gerar menos hate. O pessoal reclamando que a gente está usando o nome errado para as coisas. Boa. E tem algum entrelaçamento com alguma tecnologia? E está vinculado a alguma tecnologia? Ou posso implementar com qualquer tecnologia? Assim, porque assim, estou perguntando sobre o elefante que está no meio da mesa, chamado JavaScript, e para não chamar esse episódio aqui de episódio do JavaScript. Mas tem alguma coisa a ver com alguma eu já vi com o Ruby, com o Node e com o PHP. Ruby, Node e PHP. Então, acho que dá para... Tá deitando Bash, se não me engano, assim. Tem que ver com aquele Leandro lá do Bash. Aquele Leandro, né? Aquele Leandro, como se tu não conhecesse ele, né? Do Bash. O padrão, ele é agnóstico, né? Ele é agnóstico à tecnologia, à ferramenta, à linguagem. Consegue implementar com qualquer uma. Assim, quando eu usei da forma não tão BFF, mas do que a gente chamava de BFF, a gente usou na parte do mobile ali com o nativo e por trás era Java ali do outro lado. Então é mais um padrão mesmo e ele é agnóstico à stack, à linguagem, tecnologia. Então é possível implementar com qualquer um. E é tanto para mobile ali, né, quanto para web, você consegue usar também. Você faz o BFF mobile, faz o BFF web, e aí ele vai trazendo. A única coisa que me veio à mente aqui agora que podia ser algum padrão seria aquele movimento que a galera teve do GraphQL, que era aquela especificação lá do pessoal da Meta, você fazer uma query numa sintaxe e ele visitava várias coisas ali e tal. Né, naquele movimento ali, sei lá, 2020, também nessa época aí, 2019, 2018, sei lá, uns anos para trás aí, ficou fortão. Talvez tenha associado essa tecnologia ali, mas não era nem a tecnologia, era uma spec, e eu já usei GraphQL, como quiser chamar, sei lá como é que pronuncia isso, no PHP mesmo, por exemplo. Então, acho que linguagem de programação é bem agnóstico, talvez uma outra metodologia possa ser mais direcionado, mas nem isso, porque beleza. Essas implementações que eu citei era bem diverso mesmo, assim, não tem nenhuma semelhança entre elas, não. Quais são os grandes casos de implementação? Assim, vocês já falaram do SoundCloud, né? Tipo, assim, quem citou é Fio Calçado, né? Que é quem escreveu o artigo. E quais são os grandes casos que vocês conhecem que utilizaram o BFF? Cara, eu não conheço, na real, grandes casos assim, que tenha utilizado. Eu não estou lembrado de nenhuma empresa que tenha citado explicitamente. Mas isso é uma coisa que chegou na cultura de vocês, assim, dos times de vocês. Assim, não estou dizendo assim, nossa, estou sendo catedrático, olha, tem que seguir ao pé da letra, mas é tipo, tem uma influência no time de vocês. Isso que eu quero perguntar, né? Assim, sim, eu acho. Nos times. Sim, eu acho que ele foi. Assim, acho que não tem explícito. Acho que não é um padrão arquitetural explícito de como, por exemplo, a RIB, né, que o Uber usa, assim, tipo, descreveu. Eu acho que ele acaba vindo quando você tem uma arquitetura mais microserviços ali, um front-end diverso, e aí você consegue criar essa abstração ali, esse meio do campo com BFF. Mas eu não sei, eu nunca vi as empresas citando de forma, tipo, aqui a gente usa BFF. Eu acho que é meio que um padrão adotado, deve ter muitas empresas usando, para poder fazer esse meio campo ali entre o back e o front, mas não é uma coisa que seja o ponto-chave da arquitetura, assim, sabe? Também não me recordo, assim, de grandes posts em blog, techs das empresas, não. É mais nas soluções do time mesmo, né, e das equipes ali para resolver os problemas delas. Não sei se isso responde a sua pergunta. Sim. Essa influência dos microserviços é uma coisa transversal, tanto para quem trabalha no back-end mesmo, não o back-end for front, quanto do pessoal de front.
E essa influência era transversal ou a influência que chegou no front é outra? É devido às dores de cabeça do pessoal do front, dores de cabeça do pessoal do mobile, ou esses movimentos assim para separar as coisas, né, e simplificar as APIs, para você conversar, ele é geral dos times, assim, dos projetos inteiros. Assim, qual a opinião de vocês? Nos lugares em que assim, eu vi, era uma dor do time de front-end. Tipo, pensando em microserviços, tá? Pensa assim, sei lá, eu tenho um serviço que é responsável pelo gerenciamento de conta, eu tenho outro que é responsável pela assinatura. E eu preciso recuperar os dados da conta com os dados da assinatura. E aí eu preciso fazer 2 requests, juntar esses dados, consolidar eles, e vão ter condições, vão ter regras de negócio embutidas nessa consulta. E aí isso começa a ficar muito rocambolesco para resolver do lado do front-end totalmente. Não que seja impossível, que seja um problema, mas são requests HTTP, né? Não é exatamente uma experiência massa, demora algum tempo ali e tal, igual a gente falou mais cedo da latência, né? Então, é uma dor do front-end, né? Essa difusão ali dos serviços, até mesmo ali, né, a questão de criar outros endpoints, cria, não cria, como que faz e tal. E aí isso vem chegando para falar, então, vamos dar uma olhada nisso aqui. E aí começa a se pensar nessa orquestração, né, ali desses serviços de uma forma mais consolidada para simplificar um pouco e até operacionalizar algumas coisas, que algumas coisas são bem chapa-quente mesmo de resolver, de tipo, tem que pegar de um lugar, botar no outro, e aí junta, aí faz uma consolidação, checa em outro lugar, né, umas paradas bem heavy metal ali para resolver tudo só num browser, por exemplo, principalmente. Às vezes um clientezinho, hoje com celular de, sei lá, 16 GB de RAM, um negócio desse monstro assim, é mais de boa. Mas uns anos atrás, com o navegadorzinho ali, bicho, congelava, ninguém conseguia nem ver nada, né? Então, acho que era mais complicado um pouco. E eu acho que muito dessa dor ali nessa otimização, aí entra o ponto que o Will tinha citado, que foi o GraphQL, né? Ele acabou sendo um padrão bem adotado com o BFF, ali, né? Uma ferramenta bem adotada com o BFF, porque justamente ele conseguia pegar os dados, você faz as queries ali para você buscar os dados que você precisa por front. Né? Pegar coisas muito específicas que você precisa e não trazer. Geralmente, às vezes, você faz um request para uma API, ela traz mais dados do que você precisa, você tem um modelo muito maior do que você precisa para fazer o parse, e ali no GraphQL você consegue, de fato, otimizar para o front o que a sua busca precisa, né? O que você precisa mostrar na tela, você só pega aqueles dados em específico. E aí, o contrário também, às vezes, que você precisa mandar, você só manda aquelas mutations, né? E aí o negócio funciona redondinho e acabou fazendo muito sentido, né, a adoção de GraphQL para o BFF ali. Entendi. E na prática, qual é a diferença do funcionamento, assim, de uma forma genérica, né? Assim, do back-end para o front-end para o back-end. Assim, é que as coisas acontecem. Assim, eu quero uma resposta assim, mais simples possível, né? Não tão técnica. Tipo, tudo roda no lado do cliente, tudo está rolando aqui no meu navegador, com BFF, ou então, sei lá, tem outros artifícios, tem, sei lá, fila no meio, algo parecido, que também faz parte dessa arquitetura. Tá, o que eu vejo ali é que ele simplifica muito para a parte. Quando a gente tem um BFF, né, ele costuma simplificar bastante, deixar a parte do front bem, não vou dizer burra, mas tipo, talvez não tenha uma palavra melhor, mas por falar a Enxuta, palavra né? Enxuta. Talvez enxuta ali, porque você consegue fazer todas as formatações que você precisa. Ele é bem voltado, a diferença é que ele é bem voltado para o que a sua apresentação vai mostrar. Então, por isso que, tipo, até o nome já sugere, tipo, back-end for front-end. Então, se eu tenho uma formatação de dados, se eu tenho uma formatação de valores, eu consigo levar isso tudo já formatado para o front. Ou com uma API, por exemplo, que você vai estar trabalhando por fora, digamos assim, valores monetários, né? A API ela vai estar transacionando ali valores monetários em, sei lá, inteiro, talvez, para poder garantir a precisão e etc. E quando você vai para o front, aquilo vai formatado com
a moeda, com as vírgulas, os pontos e etc. Então, o back-end com a front-end, ele pode fazer essa formatação para você e já te entregar pronto esses dados só para você apresentar, sabe? Então, tudo você prepara ali nesse cara e leva para o front já mastigado ali para você poder ver, fazer a visualização. Então, acho que esse entra um pouco da diferença, que ele é bem focado. Eu tenho até uma dúvida que a gente pode até discutir aqui, quem deveria ficar responsável por esse BFF, sabe? Às vezes eu acredito que até o time próprio de front, assim, se for um time mais sênior, com experiência em engenharia, poderia ser os responsáveis por manter esse cara, esse back-end, sabe? Então eu vejo muito dessa forma, assim. É muito legal isso aí, realmente, cara. Eu tive um problema engraçado com isso, né? A gente tava lá e aí tinha que fazer um endpoint que, sei lá, tinha que pegar os dados de um produto. E aí, com esse produto, tipo, o cliente que ia assinar, se ele fosse, sei lá, um usuário novo, tivesse 6 meses, ele ia assinar com um preço. Se ele fosse com não sei quanto, ele... Eu acho que travou. Voltou. Travou agora. Eu estava contando um caso aqui que ele teve dificuldade com o desenvolvedor, mas back-end raizão, que a gente estava montando um endpoint que ele trazia os dados de um produto e juntava os dados do produto com os dados do assinante, para tomar uma decisão ali na tela, exibir e tal. Para a gente conseguir convencer o desenvolvedor que o BFF podia juntar dados da assinatura com os dados do produto numa entidade para poder plotar para o front-end, foi um parto, assim. Porque o desenvolvedor back-end está muito voltado para essa parada do domínio, para a construção estrutural ali das entidades dele e tal. Então, isso meio que suja, né, um endpoint, porque você junta domínios diferentes, eu acabou de falar do domínio, né? Você junta domínios diferentes, mistura tudo e fala assim, toma, tá pronto. Mas para uma pessoa mais purista, uma pessoa que está muito ali apegada a isso, ela tem que deixar até de lado um pouco ali os pudores dela, porque ela vai fazer umas baguncinhas de vez em quando, que ela vai ter que juntar coisas diferentes para entregar para o front-end, né? E o front-end precisa dessa informação de qualquer forma. Exato. Entra ali muito o papel do DTOzão, né, que a gente chamava ali no back, preparar um DTO e, cara, vida que segue, manda aquilo formatado, preparado para o cara lá no front e ele só usa. O que é bom, ele fica centralizado no... As mudanças são mais simples, principalmente quando a gente fala de mobile, o deploy no mobile ele não é tão trivial, né? Você sempre tem precisa publicar nas lojas, precisa das aprovações, não é de forma imediata. Então, quando você tem todas essas regras centralizadas na parte de trás, ali você tem conseguindo fazer o seu deploy, cara, isso vai facilitar muito a vida. Se você precisar de uma mudança rápida, fazer alguma alteração, uma correção de uma regra, alguma coisa do tipo, e o seu front for só o apresentador, então fica muito mais fácil, sabe? Ei, o que é DTO? Falou uma sigla aqui, vai ter que pagar prêmio. O que é DTO? Data Transfer Object. É um padrão dos javeiros aí. A galera que trabalhava com Java vai gostar. A gente usava o DTO para juntar entidades mesmo, né? Fazer transferência de dados do que você precisa. Transferência de dados, que eu digo, transferência de... junta, por exemplo, você tem uma classe lá de endereço com uma outra classe, você junta aqueles componentes todos e passa todas as informações que é preciso num DTO. Então ele é chamado de Data Transfer Object. Não sou mais javeiro, não é o que eu lembro de cabeça, tá? Me corrija aí se eu estiver errado. Boa. Sim, zero erros, é por aí mesmo. Quais as vantagens que você enxergam, assim, tipo, o mundo como era antes do BFF, o mundo que ficou depois, assim? Quais as vantagens que você enxerga, ou você não enxergam, tanto faz, foi só mais um padrão arquitetural que chegou aí? Ou, sei lá, é um padrão que vocês acham ruim? Qual a opinião de vocês, assim? O que o BFF trouxe para o mundo de novidade, ou qual mudança, qual impacto dele, do ponto de vista de vocês? Cara, eu não sei se ele... Pode falar, vai lá. Eu ia falar que eu não sei se eu vejo uma mudança tão radical. Eu acho que é tipo o avião ali, que o Santos Dumont inventou, não sei quem inventou, foi todo mundo inventando ao mesmo tempo. Para minha ideia, estava quicando ali, na pequena área, pronta para alguém chutar,
e alguém foi lá e só sacramentou ali, não tirando os méritos, claro, do Phil, por exemplo, mas era necessário, né? Então, acho que é mais uma questão de necessidade, né? Então, quando a gente começa a fragmentar, a gente para de usar monolitos, um monte de microserviços, cada um com o seu domínio, né? Ruge ali, fica pungente a necessidade de ter um agregador que consiga trazer essas informações para uma tela que fique mais enxuta, né? E claro que não é obrigatório, mas fica umas coisas muito estranhas. Já vi, tipo, sei lá, o pessoal que não tinha um back-end mais específico, que tinha o back-end isoladão, o front-end isoladão. Eu já vi uma situação em que eles faziam um cadastro, né? Eu tinha um sistema que eu trabalhei como consultor, que eles faziam um cadastro de um usuário, e aí eles recebiam a mensagem do servidor, que tinha sido bem sucedida, eles pegavam a foto que o usuário tinha colocado na tela ali já, né, no mesmo formulário, porque o back-end que tinha sido criado não aceitava foto, ele só aceitava os dados do usuário. A foto era salva no outro lugar. Aí eles recebiam a confirmação de que salvou, e aí eles mandavam para o outro lugar para salvar a foto, para poder consolidar o processamento da informação, e era a mesma novela para recuperar. Então o usuário logava, recebia nome, telefone, endereço, sei lá. Foto, não, foto não tem, se vira. Aí ele buscava no outro lugar qual era a foto para poder carregar a foto para o usuário. Então, era necessário, assim, sabe, ter pelo menos uma discussão sobre o assunto, falar, gente, isso está realmente fazendo sentido? Né? Porque para o desenvolvedor back-end, eu vou chamar de rústico, né, assim, que está ali muito voltado para o que ele faz e muito focado ali, seria bagunçar o domínio dele, ou bagunçar o escopo dele e receber uma parada que ele vai fazer um outro processamento e tal. Então, acho que antes de um checkpoint para a tecnologia, uma necessidade mesmo que a gente já vinha identificando de um modo geral, né, de aplicações, sei lá, mais modernas, mais complexas, que precisam de ter uma discussão sobre como que isso vai ser gerenciado ali, como que as informações vão ser tratadas. Eu assino aí no que o Will falou, assim, eu acho que veio da necessidade, eu acho que foi uma evolução, né? Conforme o back-end ficou mais complexo, né, precisava de uma forma de deixar mais simplificado como era antes. Então, acho que ele foi se adequando, acho que o BFF é uma adequação à complexidade do que o back-end se tornou, sabe? O corpo era monolito ali, tudo junto, uma API só, a coisa era mais fácil. Depois que fragmentou, e, cara, você tem serviços, você tem arquiteturas event-driven e trocentas outras coisas, você precisava ter esse agregador ali, senão ia trazer uma complexidade para o front-end absurdo. Então, acho que foi uma maneira que foi encontrada ali para deixar o negócio mais fluido, sabe? Voltar a ficar fácil ali no front, voltar a ficar. Manter, como é que. Não fácil, mas manter uma forma mais simplificada de você consumir dados no front-end, né? Um fun fact sobre esse caso que eu citei é que, salvo engano, deve estar assim até hoje. É uma rede que tinha, na época, 140 clientes que eram municípios em Goiás, no centro-oeste ali. E era assim, velho, o back-end falava, não, aqui não entra, e vai filhão e a galera que se vire. Era engraçado trabalhar com essa galera. Assim, hoje é engraçado, né? Na época eu queria torcer os pescoços. Pelo que eu estou entendendo, isso simplifica a solução, mas não complica o trabalho do front-end? Do front-end? Pra gente facilita. Esse back-end do front-end não é responsabilidade também do time de front-end? É isso que eu estou falando. Aí foi o que o Fernando falou agora. Aí nessa discussão morra do negócio, porque quem é o responsável por isso? Eu acho que um time mais voltado. Vocês sabem que eu defendo a ideia de dar uma engenharia de software mais generalista, né? Tipo, o cara entender um pouco de tudo, assim. E eu acho que um time com essa maturidade seria legal ter esse back-end ali com o time de front, tá? Tipo assim, a galera de front também conseguir mexer, meter a mão ali, trabalhar em cima. Até porque você está falando do que vai ser apresentado, do que vai estar mostrando no front, eu sou a favor. Mas nunca trabalhei dessa forma. Sempre tinha, tipo, tem a galera ali do BFF que vai ficar responsável por esse BFF, ou geralmente fica com o time de back mesmo, ou geralmente
na squad traz alguém de back para estar junto ali, mexendo nesse cara, assim, sabe? Tem uma pessoa de back que é responsável por esse BFF na squad. Eu vejo que é uma dor generalizada, velho. Tipo, porque se você cria um time só pro BFF, você torna ele uma ilha. E aí ele tem dificuldade de entender o que o resto do pessoal faz. E aí ele tenta resolver os problemas só do front-end. Se você deixa os back-ends todos, tipo um chapter dos back-ends, temos os back-ends, cada um cuida do seu, de vez em quando um vai lá e cuida de alguma coisa no BFF. É caótico também, porque o back-end raiz ali, o cara que é só back-endeiro, ele vai ter dificuldade de pensar em juntar domínios, ele vai achar ruim criar estruturas que não são homogêneas, ele vai ficar tendo alguma dificuldade ali de preencher essa lacuna. Se você deixa para o time de front-end lidar com isso, sem ter uma especialização, uma senioridade, você também cria uma dificuldade para o pessoal ali, que às vezes eles têm dificuldade de mexer, então eles passam a levar tudo para o front-end mesmo, ficar resolvendo pelo front-end mesmo, que era mais fácil, já que ele já sabe. Ele sabe fazer um request, ele sabe manipular os dados, ele vai bater cabeça fazendo PR no back-end para os back-ends ficar enchendo o saco dele? Ou para o pessoal ficar recusando, tendo algum atrito, né, na mudança que ele quer fazer? Então eu fico com a sensação de que tinha que ser uma diretiva da empresa mesmo, uma parada mais processual. Muito na linha do Fernando fala de todo mundo, essa parada de separar, isso é do front, isso é do back, isso é de não sei quem, isso gera mais dificuldade do que solução, né? Porque se a gente tivesse focado ali em resolver o problema, e o problema fosse realmente de todo mundo, fica muito mais natural para se resolver do que contar com um ou outro time, né? Eu tenho visto, por exemplo, uma grande dificuldade hoje de ter um BFF para um back-office, por exemplo. Então, o back-office lá atua para poder juntar tudo que acontece em todos os produtos de uma plataforma e tudo mais. Bicho, a dor de cabeça que é para esse BFF conseguir gerenciar isso é muito grande, porque aí o próprio produto que deveria ser parceiro do BFF, ele é um detrator, que ele fala assim, não, isso aí é problema seu, mas não tem, isso cara, não, se vira, pega do meu banco, dá teus pulos aí, né? Então, sei lá, tinha que ser uma parada muito, vamos resolver, ao invés de quem é a culpa, sabe? Porque senão não anda na realidade, e é o que mais permeia os problemas de BFF, eu acho que é isso, tipo, quem é a responsabilidade? Velho, é de todo mundo, sabe? Se fosse de todo mundo era muito mais fácil do que tentar achar um grupo específico para lidar com o problema, porque o problema é de todo mundo, né? Concordo total. E eu acho, assim, na minha visão, o BFF em si, ele não é para ser uma aplicação complexa, sabe? Ele não é para estar com uma complexidade muito grande. Então, eu não acho que deveria ser algo que fosse difícil de ser mantido, assim, sabe? Tipo, acho que um time com o Will estava falando ali, um time com apoio do back, com apoio do front, acho que os dois conseguem conversar ali e deixar essa coisa mais redondinha, sabe? Mas é meio complicado se for para um local que consolida a API. Não tem um nível de complexidade aí dele para trás, dele para o back, né? Tem. Sim, ele vai juntar, né? Ele vai fazer essa junção ali. Eu não sei se o nível é alto de complexidade. Eu vejo mais complexidade você ali trabalhar na questão do back-end em si, que vai estar lidando de fato com as regras, vai estar lidando com os validadores, do que com o BFF. Eu acho que o BFF ele não deveria ser. Ele vai consolidar. É óbvio, tem essa dor da consolidação das APIs, mas eu não sei se ele seria a maior complexidade do sistema, sabe? Eu acredito que não. Não sei, beleza, mas tipo, esse padrão arquitetural não se confunde, por exemplo, com o tecnológico de infra, por exemplo, com o API Gateway da vida? Não muito, porque o API Gateway ele faz a borda, né? E ele precisa de um endpoint do outro lado de qualquer forma. Dá para, sei lá, fazer uma analogia, se a gente fizer um esforço de imaginação, sim. Mas, em teoria, o API Gateway ele não absorve regra de negócio. Ele é bem enxuto mesmo, ele é quase que um proxy, porque ele mapeia e direciona. Já o BFF, ele deveria,
né? Se eu consigo bater direto na API, eu vou direto na API, pô. Se eu consigo pegar uma coisa sem ter que passar pelo BFF, em teoria, eu não precisaria de um BFF. Se eu começo a precisar de um BFF, beleza, então vamos começar a organizar as coisas. E ele vai ter algumas regras de negócio, né? Então, tipo, de princípio parece que ele é só um proxy, mas como ele absorve regras de negócio para fazer as composições, ele acaba sendo um pouco mais do que um API Gateway, na verdade. Talvez eu mudasse só a questão da regra de negócio, talvez fosse regra de apresentação, né? Tipo assim, regras Melhor. de apresentação pro front ali. Acho que a regra de negócio ela vai estar mais para trás. A regra de apresentação ela vai estar montando ali o que o front precisa, sabe? É quase um layer de apresentação ali pra gente. Sim. E quais são as alternativas modernas que vocês veem para tentar resolver o problema que o BFF tenta resolver? Ou não tem alternativa, ou é tudo, sei lá, BFF adaptado, eu preciso. Cara, eu acho que é difícil chamar alternativa em si, né? A alternativa seria o front-end conversar com dezenas, centenas de APIs, dependendo do tamanho da aplicação. Então, Caso alternativo é um problema, né? meio que isso, né? Porque se a ideia é o BFF ser um agregador ali, né? Que fica entre o front-end e um back-end final, fica mais complicado pensar numa solução para ele. Né? Seria conversar direto com a fonte, que é o problema que originou a criação do bichinho aí do BFF. Eu vejo assim, tipo, as alternativas que eu vejo é meio que aquele que a gente estava falando no início, que é o BFF meio capado, sabe? Tipo, você tem uma chamada única do seu front para uma API, onde ela vai te retornar, você vai ter aquela base URL única, né, que você vai estar fazendo a chamada para aquele cara, não vai estar com vários serviços chamando todos os serviços que você precisa, mas ao mesmo tempo você também não tem todas as regras de apresentação formatadas no BFF, você está formatando essas regras no front. Então é meio que o API Gateway faz ali no caso, né? Você faz aquela chamada e ele não fica nesse meio termo, sem ser um BFF, de fazer ali as formatações, todas as regras de apresentação para o front, mas também não deixa você fazer, ir para cada, você tem que entender como é que está arquiteturado todos os seus serviços, quais serviços você tem que ficar chamando, quais são as regras de serviço que você vai fazer request. Então, acho que tem esse BFF meio capado. É o que eu tenho mais visto, na verdade, é mais isso, assim, sabe? Eu tenho uma API única, mas também eu não tenho a regra de apresentação feita no BFF ao pé da letra como deveria ser feito, sabe? E vocês já falaram que casa bem com GraphQL e com REST de gRPC e RPC? Casa bem, com rola gRPC e normal. RPC? Com REST, gRPC e RPC. Como é que esse padrão se comporta com essas tecnologias? Vocês já citaram problemas aí que por exemplo, pode acontecer com o REST. Vocês citaram aí que às vezes uma chamada vai carregar muitos dados, que é um problema que a gente tem quando a gente usa REST API. E assim, como se comporta com esses outros? Ou o ideal é só usar com GraphQL mesmo? Na verdade, hoje em dia, tá REST em tudo quanto é lugar, né? Não sei se... É que, tipo assim, eu acho que a vantagem do GraphQL seria a gente poder... Você meio que tem um ecossistema programado ali de entidades que você pode consultar e você pode combiná-las com uma query, segregando ali os campos. Com algum esforço ali de programação, você pode fazer alguma mesma coisa com o REST. Você pode colocar na query string os campos que tu quer que venha, delimitando um pouco mais. Você pode colocar um parâmetro também na query string que determine o relacionamento que você quer carregar para aquele contexto.
né? Mesma coisa vai para os outros. Então, acho que talvez algumas vantagens que o GraphQL dá é simplificar a construção dessa variedade de configurações do uso do recurso. E os outros, eles ficam meio que dependendo da implementação do back-end ali, que tenha o cuidado de deixar já pré-programada essas simplificações, coisas que os resolvers ali, em teoria do GraphQL, poderiam resolver para você, dependendo de como que você programa isso também. De certa forma, tudo é programado e necessário que tenha sido feito por alguém ali, ou que tenha algum framework que absorva isso de forma meio mágica ali para um contexto mais delimitado, né? Porque toda vez que você tem algo que faz muito por você, menos ele te deixa fazer, né? É uma barra que você anda para um lado ou para o outro. Então você tem, sei lá, tem framework, que é o framework tal, eu só coloco lá os types que eu quero, faço a query no GraphQL e ele traz para mim. Beleza, show de bola. Cria uma entidade personalizada, ou junta isso aqui que não está mapeado, como é que faz? Ih, não dá, porque ele teve que em algum momento encaixotar a solução para poder operacionalizar. Mas, via de regra, todos os dois vão depender de uma programação. Só que um fica mais óbvio, que faz parte da especificação dele, essa capacidade de distinguir, de organizar, e os outros vão depender da imaginação ou de alguns pseudo-convenções para poder chegar nesse cenário, né? Porque não está no REST toda essa né, naquele abstract lá do menino lá do trabalho dele de mestrado, ele só descreve ali como queria fazer para manipular as entidades e tal, né, sobre os estados, mas ele não entra a fundo nesse detalhamento. Então, fica dependendo aí de você pegar alguma notação dessas, que tem até alguns plugins que fazem, dependendo do ambiente que você está, do ecossistema que você está, mas é mais tipo... os outros ficam na mesma linha, eu sinto assim, não sei se tem alguma coisa específica de RPC, eu manjo pouco, né, para poder cravar sobre isso, mas sinto que os outros ficam dependendo da criatividade e da implementação, enquanto o GraphQL, embora dependa da implementação, ele traz isso no DNA dele, né? Acho que é meio que essa linha, assim. Eu concordo comigo. Eu acho que, cara, mais comum que eu tenho visto mobile e de repente o front ali é você trabalhar com BFF ou GraphQL ou REST, é bem aceito. E RPC eu vejo mais entre comunicações de microserviços, eles conversarem entre si, sabe? Que aí ele tem uma performance melhor em relação a isso. Mas para o front, comum que eu tenho visto é isso, é você usar um REST ou um GraphQL. O GraphQL ele vai facilitar na questão de você ter N modelos. Uma única chamada você consegue criar queries ali e ter os seus modelos que você precisa, os dados que você precisa, né? Ele vai te ajudar a montar essa apresentação com as informações que você precisa. E o REST, geralmente, você às vezes tem que fazer mais de uma chamada ou outra para poder completar essas informações. Então, ele acaba facilitando. Essa é a diferença que eu vejo. O gRPC não é muito usado, não vejo sendo muito usado no front-end para fazer a comunicação, não, tá? Geralmente é mais o REST mesmo ou o GraphQL. Boa, boa. Então, assim, eu acho que eu meio que esgotei minhas perguntas para vocês, assim. O que vocês acham? O que vocês acham que a gente ainda não conversou aqui sobre esse tema? Que eu achei bem objetivo, né? Conhecendo agora melhor, conversando com vocês sobre ele. O que vocês acham que faltou de conversar alguma coisa relacionada à BFF? Eu acho que a gente pode discutir sobre a principal dor, pelo menos para mim, né? Que é, por exemplo, a gente falou bastante sobre a parte de queries, de consultar e tal, que é principalmente onde o GraphQL, por exemplo, brilha bastante, mas a parte de processamento é que é a parte mais crítica, né? Aquele caso, por exemplo, que eu estava comentando do pessoal que tinha que salvar o profile num lugar e mandar um request para salvar a foto do profile em outro lugar, porque para o pessoal que implementou o domínio do cadastro, né, a foto não fazia parte daquela entidade, eu sinto que a maior dor da galera é justamente absorver
essas necessidades, né? E principalmente dos comportamentos. Eu acho que a parte de buscar dados de hidratação, ali, de enriquecimento das telas, com a evolução do front-end, da modernização, acho que a galera está cada vez mais ciente de que não tem outro caminho. Eu acho que isso tem sido mais simples. Mas a parte de comportamento, de ter um agregador do comportamento, é uma parada muito doida, porque aí bagunça tudo mesmo, né? Imagina, por exemplo, você trabalha, sei lá, numa empresa de pedidos online, né? E você é responsável pelo app ali, de uma cafeteria, por exemplo, sei lá. E aí tem vários microserviços envolvidos nisso, se você pensar numa aplicação de médio a grande porte. Vai ter o time de autenticação, o time do perfil, o time da home, o time daqui, o time dali, né? E alguns comportamentos vão demandar sensibilizar mais de um desses serviços. Então você vai, sei lá, precisar do serviço de checkout para fazer o pagamento, e aí o checkout, quando é feito, ele enriquece o serviço, né, de controle de pedidos ali, de ordens, alguma coisa assim e tal. E orquestrar tudo isso é um desafio nada simples, né? E aí é que o BFF capota de vez, porque quando ele tenta absorver os comportamentos, fica muito complexo, que às vezes ele precisa resolver um problema, por exemplo, que o front-end tem, e o time que ele precisa consultar, né, precisa operar, eles não estão dispostos a atuar naquela demanda agora, ou não deu para priorizar nesse quarter, vamos usar aí esses termos, né? Nesse quarter ou nem no próximo. Então o cara fica com a demanda travada porque ele não tem o que fazer com ela, porque ele fica em cima do muro, ele dependendo de outros times ou de um suporte que ele não tem. E é aí que a coisa desemboca mesmo, sabe? Então acho que esse é um ponto que talvez algumas pessoas vão até se identificar por aí, né? Do quanto isso é comum. Ele chega uma hora que fica-se uma discussão ali sobre esse sexo dos anjos, de quem que vai fazer, como que vai. Chega num ponto que o BFF começa a escrever no banco da aplicação, assim, sabe? Eu já vi isso acontecer. E aí é que já era, né? Quando você chega nessa hora aí, pode esquecer, porque daqui a pouco vai cair tudo. Eu acho que tem uma discussão legal também, e aí eu já abro parênteses aqui, já abro aspas para falar, cara, eu não sou especialista, vou jogar o tema, a gente se vira aqui para tentar debater. Então podem sair algumas besteiras aí, a galera que for assistir podem corrigir nos comentários e trazer a discussão. Mas é a gente falar sobre, você até perguntou das alternativas, né? Hoje muito se usa também a questão do Server Driven UI, né? De tipo a gente fazer renderização da própria UI via no servidor ali no back-end, né? E jogar para o front-end. O Nubank faz isso, né? Tipo, todo o desenvolvimento do app deles é feito em Clojure, né? Tipo, ele faz ali no back e renderiza no front, né? No aplicativo lá no Flutter, né? Então ele pega, ele fala quais são os componentes, tal. Então ele trabalha, ele cria toda a tela no back-end e renderiza no front. Isso seria BFF? Não sei, eu acho que talvez seja uma outra tech, talvez seja uma alternativa ao BFF. Né? Não sei se dá para cravar se é BFF ou não. Então acho que é um outro padrão que vem sendo adotado aí para simplificar o front-end, essa questão de renderizar. Isso é muito evidente no mobile, a questão da dor do deploy, tá? Então, você conseguir fazer coisas remotas e colocar lá na loja, sem precisar passar pela validação da loja, implementar isso de forma direta, fica muito mais fácil. Então, tem se adotado bastante, principalmente na comunidade mobile, essa questão do Server Driven UI. Agora, se isso é BFF, se é chamado de BFF, eu não sei. Cara, essa é boa, hein? Boa pergunta. Eu nunca tive experiência de trabalhar em um produto Server Driven UI, né? Eu vi esse termo recentemente, acho que foi até contigo falando no Blue Sky mesmo, Fernando, usando, até confirmou alguma coisa assim. Eu falei, não, isso não tem não. Tem? Aí eu tem sim, né? E tal. Então, tipo, pra mim é novíssimo, meses aí. E aí eu fui ler sobre a parada, achei super interessante e tal. Acho que a gente já tinha visto isso, eu já tinha visto isso, mas não com esse nome, mas era tipo uma necessidade
a gente falava muito da tela do mobile ser dinâmica, né? A gente usava mais um termo tela dinâmica, alguma coisa assim, porque a gente tinha, sei lá, tinha o valor do produto. O produto, botamos no app que a gente vai vender o produto tal, o chocolate, sei que lá, para Páscoa. E ele vai custar R$ 5 até o dia 20. Dia 20 ele muda o preço para R$ 7,90. Então, toda essa dinamismo, a tela tinha que mudar e tal. Eu já tinha visto alguma coisa no mobile ali, no Kotlin, no Swift, para poder trabalhar com isso. E aí era o maior rolê para implementar isso lá no mobile e tal. Bem sacrificante mesmo. Mas eu fico com a sensação que ainda era o front-end ali sendo renderizado, porque ele precisava ser enriquecido com os dados. Quando a gente leva a renderização para o lado do servidor, a gente volta, acho que a gente voltou para, sei lá, 2010, né, 2000 e pouco, né, onde a gente chegava mais próximo dos componentes. Então, se a gente está renderizando no servidor, a gente, em teoria, tem acesso mais fácil aos componentes de dados, né? Então, como eu estou ali no contexto, sei lá, não sei o quão longe dá para ir com o Flutter, né? Mas, tipo, daria para, com o Clojure, com certeza dá para você pegar várias fontes de dados e fazer uma baguncinha ali mais rápida. E aí, talvez, realmente, ele resolva com uma solução final ali para poder você juntar dados de fontes diferentes. Só que aí vai depender de como essas informações estão dispostas, né? Porque se elas forem também dispostas em serviços diferentes, e aí tem uma segregação dos bancos e acesso à camada de dados, pode ser que em algum momento eles caiam no mesmo problema, mas como o processamento pode ser mais rápido, talvez eles consigam meio que no próprio front-end já fazer todas as chamadas e tal, e lidar com o problema em si da mesma forma. Mas eu também já estou especulando, porque eu não faço ideia se é uma solução plausível para o problema do BFF, não. A parte do mobile, ele se torna muito mais complexo, tá? Uma implementação, você muda tipo, assim, completamente o mindset quando você vai implementar algo do tipo, que é como você estivesse lidando com o interpretador, né? Você recebe ali aquele cara, você tem que entender qual componente você vai renderizar, vai criar e etc., baseado na resposta que você tem. Então, isso é uma outra forma de programar. Então, talvez ele, diferente do BFF, que dá uma simplificada, né, ele dá o Serving Driven UI dá uma complicada, na real. Né? É difícil você fazer uma aplicação toda Serving Driven UI como é a do Nubank, por exemplo. Então, acho que tem essas diferenças. E aí entra a questão de, tipo, cara, pode ser uma alternativa, sabe? Tipo, pode ser uma alternativa na forma de como você faz a sua apresentação, né? De como você deixa mais dinâmico, como o Will falou, como você deixa essas coisas mais fáceis, né? Depois de você fazer toda essa camada de, tipo, interpretativa ali, como é que você deixa a coisa mais dinâmica na parte do front. Então, é uma outra estratégia de desenvolvimento também, que aí, putz, eu nunca implementei, nunca fui para esse lado, mas eu tenho curiosidade, é uma coisa que eu queria brincar em algum momento ali, sabe? Bom saber que o Zan sabe disso, né? Bom saber, porque vai ter o episódio de Flutter aqui, e eu acredito que eu vá fazer um episódio sobre isso que vocês estão conversando, que vocês citaram agora. Vou ver se eu chamo uns caras que manjam dessas coisas aí. Já sou um espectador garantido aí. Já, os dois, eu acredito que vai chamar os dois, vou chamar vocês dois de novo. Cabe os 4 convidados, chamar vocês dois, o Zan e mais um. Então, acho que é isso, né? Vocês têm alguma outra consideração sobre o tema? Sobre BFF? Eu acredito que a gente fechou legal, não sei, na minha opinião. Você acha que falta de contar? Se vocês quiserem contar mais alguns causos, fiquem à vontade. Eu acho que vai lá, Will. Que sem citar nome, sem citar muitas coisas assim, acho que eu já fui até onde eu podia, assim, então não tem muito mais o que falar, não. A gente já tocou bastante nos temas mais sérios, assim, e visitou bastante os tópicos. Então, a gente vai ficar se repetindo aí, é chato, né, para quem está assistindo. Mas a gente fica à disposição também, se a pessoa tiver algum ponto, alguma dúvida,
e quiser deixar nos comentários, ou quiser pingar a gente nas redes sociais também, a gente tenta colaborar com alguma coisa aí. Eu acho que a gente deu uma estressada boa aqui. Provavelmente devo ter falado algumas abobrinhas aí. Se a galera quiser jogar nos comentários e me chamar no Blue Sky lá, a gente discutir, estamos aberto. Acho que é bom essa resenha. Eu gosto da resenha assim aberta, sabe? Sem muita pressão, sem ter que vir naquela de tipo, eu sei todas as respostas. Tipo, então, a palestrinha, né, e tal. A gente está aberto assim para aprender, para discutir. Eu saio daqui aprendendo mais do que eu entrei ali alguns minutos atrás. Essa que é a ideia, né? Assim, uma observação da minha parte, né, eu estou aqui mais como espectador, estou aprendendo junto com o pessoal que tá assistindo a gente, é que é interessante as pessoas perceberem que quando a gente está falando de padrões arquiteturais, não é uma coisa que às vezes a gente pensa assim, uma coisa que está lá, não consigo tocar, sei lá, está no software, está no app, na app. E, na realidade, essas coisas sempre tem junto o fator de time. Sempre. Então, sempre que pensar, quando a pessoa fala microserviços, cara, tem um time ali, tem time ali nas coisas. É domínio, tem times ali, entendeu? Não é só uns e zero, não é só coisa lógica, entendeu? Então, tipo, tem esse fator que a gente não pode esquecer, porque assim como vocês puderam ver aqui, até eles citaram exemplos, né, os convidados citaram exemplos de que grande parte dos maiores problemas do BFF está ligado a isso, né? Quem é o responsável pelo quê? Qual é o time que vai trabalhar com o quê? Tá entendendo? Então, tipo, a gente tem que ter isso em mente, né? Porque às vezes o pessoal brinca, porque o mundo real as coisas, do jeito que elas acontecem na prática, assim, é uma coisa que é descolado da teoria, né? Teoricamente falando, cada microserviço devia ter um time, um squad para tomar conta de um microserviço, né? Na prática não é assim que a gente vê. Né? A gente vê um dev tomando conta de, sei lá, 2, 3 microserviços, etc. E essa ideia que eu estava... Essas coisas que eu ficava pensando antes desse episódio, eu falei, meu Deus, já é tão complicado lidar com microserviços, lidar com essa divisão de back-end, front-end, etc. Aí entra mais o back-end para o front-end. E foi exatamente isso que o pessoal descreveu aqui, né? Que tem a questão da responsabilidade. Quem é que vai ficar com aquilo ali, né? Com essa solução aí? E é essa a maior razão dos problemas. Então, a gente não pode desvincular disso, né? Porque, às vezes a gente pensa que a gente tem a solução para tudo, né? A gente olhando daqui. Não vou usar microserviço, vou usar monolito, porque microserviço está me dando dor de cabeça. Mas se você viajar para o tempo lá, para o início do século, todo mundo se queixava de monolito. Todo mundo queria um jeito de se livrar do monolito. Né? Enfim, parece que não tem saída, todo lugar tem problema. Não tem saída. Acho que um ponto legal, Carlos, aí é que isso depende muito do tamanho da empresa também. Né? Tipo, é muito vinculado ao qual momento da empresa, qual o tamanho da empresa, qual o tamanho do seu time. Então, provavelmente vão ter empresas que vão ter times focados ali só no PFF, né, para resolver, e a complexidade talvez seja tipo, muito maior. Então, é muito vinculado de qual momento da empresa que ela está, qual que é a maturidade de engenharia que ela tem. Isso. Então, se a gente for comparar, não dá para comparar, por exemplo, pegar Uber, Nubank, que tem centenas de desenvolvedores, claro. Tem times de plataforma, tem time que próprio para botar o aplicativo no ar. Provavelmente tenha um time de back-end ali específico, de BFF específico. E outras empresas não. Outras empresas vai ser essa meia bola que eu e o Will falamos aqui, de tipo, cara, colaboração entre front e back, ali metendo a mão, resolvendo, ajudando, sendo um problema de todo mundo. Então vai muito do momento da empresa também, né? Do tamanho que ela está, da maturidade de engenharia. Então não tem nada assinado em pedra. Não, isso é fato, mas independente do tamanho da empresa, times e silos causam fricção, né? Causam fricção. Sim. Então, pode ser gigante como for, mas se a mentalidade for essa que vocês estão citando aí, as coisas vão fluir. Então, vão fluir da forma correta, né? Por isso que esse que é o conceito de squad e squad escalado, times escalados, que tem tudo a ver com o que vocês falaram. No time não tem só back-end, tem front-end, tem DevOps, tem
tem, sei lá, o cara de produto, então na squad tem que estar todo mundo pulando junto lá, olha, bora se ajudar aqui, tá entendendo? Tipo, é o reflexo desses departamentos que a gente está falando, mas seria uma squad para resolver um problema específico, um domínio específico. Perfeito. Assim, é claro que a gente está falando assim do mundo ideal, não está aqui no mundo de bola. Na verdade, a gente não consegue, a gente chega perto disso, a gente não consegue evitar os silos e evitar as fricções. Mas eu acho que é importante esse tipo de conversa que a gente tem, conversa informal e assim, com pessoas que estão no mercado, nós estamos no mercado, nós estamos vendo as coisas, nós estamos sendo influenciados pelas coisas. A gente é influenciado pelo BFF, a gente é influenciado pela conversa sei lá, de microserviço, de DevOps, todas essas coisas. A gente é influenciado, a gente vive isso, a gente produz valor, né? Enfim, acho que é importante para quem está assistindo a gente ter essa visão, né, do dia a dia, ter essa visão de como é o nosso dia a dia, né? Porque geralmente a pessoa tem duas visões, né? Que é totalmente oposto da gente que está no meio das coisas, né? Tem o cara que é muito teórico, né? Tem o cara que é muito teórico e tem o cara que não é nada teórico, né? Que não quer saber de nada. E a gente está aqui no meio, a gente tem que fazer as coisas acontecer, né? No meio termo. Exatamente. Uma coisa que o Carlos falou que é muito importante é aquele cara sozinho resolvendo tudo, né? O time, né? O equipe, né? Que é um cara só que a equipe é ele. E aí ele vê essa galera falando dessas coisas e fala, porra, vou botar um EBFF aqui. E ele vai causar só mais problema pra vida dele, velho. A verdade é que o app favorito dele, o Nubank vai ter um time só pro app. Se o bobear tem um time pro primeiro widget, sabe aquele widget lá de cima, que tem as caixinhas? O bobear tem um time só pra aquilo. O teu banco favorito tem, o Spotify, o Meet aqui, provavelmente tem uns 4 times para essa tela aqui que a gente tá vendo aqui, que a gente tá gravando pelo Meet. Tem botões, não sei o quê. Então, não dá para comparar o cara que tá lá, equipe, lidando com o dia a dia de uma empresa média ali para pequena, com a realidade dessas empresas, não. Né, o caso lá do Phil é no SoundCloud, velho. Eles lidam com um problema que não é mesmo da padaria do Zé, né, do bairro. Então, tipo, acho muito importante isso que o Carlos falou, de ter a maturidade de entender essa tecnologia que você vai abraçar e por que você vai abraçar, não porque é certo ou errado, ou porque é bom ou ruim, porque tu viu o William falando, o Fernando falando, ou o Carlos falando daquela tecnologia no podcast, num vídeo. Você vai adotar porque tu entendeu para que aquilo serve, como aquilo atende, resolve o problema de onde você está, e se realmente resolve o problema e faz sentido para você. Né? E aí o legal de trocar experiência dessa maneira mais informal é que a gente é uma espécie que consegue aprender com o erro do outro, né? Então a gente consegue aprender com essas informações, com esses conhecimentos que as pessoas passam, ou pelo menos levanta uma pulguinha, fala assim, putz, o cara fez aquele comentáriozinho, deixa eu dar uma olhada, deixa eu fazer um testezinho local, deixa eu entender um pouco mais, senão o cara cria toda uma parafernália que ninguém mantém, que ninguém sabe como faz, né? E eu acho que se eu puder deixar aí de conhecimento, de aprendizado, acho que é isso, assim, né? O BFF resolve realmente o problema? Resolve. Ele é bom para aquele problema? Ele é. Você consegue aplicar? Descubra antes. A tua empresa vai estar preparada para isso, vai estar todo mundo realmente ciente do que isso representa para a empresa, todo mundo comprometido com aquilo. Que eu já vi, cara, participei das reuniões assim que dava dó. Os caras, pô, mas eu preciso fazer isso. Cara, não, agora não dá. Só consigo mexer nisso aí em março. Março, mas já passou, não, é do ano que vem, né? É só daqui a 6 meses que eu pego nisso aí. Os caras, meu Deus, mas eu tenho cliente reclamando, o NPS já tá em 2, 3. Os caras, mas agora não dá. Né? É uma parada muito doida, assim, de pensar. Concordo total, Will. Concordo total. É ter essa maturidade aí para saber quando aplicar, quando não aplicar, mal ou bem, seria um sistema a mais ali para você manter, né? Então é ter essa malícia ali de tipo, cara, quando é que eu uso? Quando é que cabe aqui, né? Cabe no nosso time, isso aqui cabe, a gente vai ter condições de manter isso. É um problema mais ou um problema menos? Você resolve alguma coisa? Não ir só pela moda, não só pelo que as pessoas estão falando na internet, né? Mas de fato entender se é uma dor real e tipo se aquilo vai ajudar e se aquilo não vai ser um problema maior,
para você manter. Então, acho que entender isso é o principal, assim. A arquitetura, ela tá ali para resolver o problema, não para causar mais problemas, né? É isso aí, tem que pensar no dia 2, né? Porque o dia 1 tá aqui, o cara tá feliz, tá vendo o vídeo aí aqui do canal, e vou usar a BFF e tal, vi lá o pessoal, o Will falar, viu o Fernando falar, vou começar a usar. E aí vai ver, nem precisa, né? Se é um escopo pequeno, o problema não casa com o problema que a gente citou aqui, né? Nem existe isso, né? Não- Exato. Exatamente. E, enfim, é o famoso depende, né? Pessoal, eu comecei o canal tendo raiva, eu tinha raiva quando eu chamava o convidado falava depende. Hoje não, eu já superei a piada, né? Já acho legal, acho engraçado e é uma coisa que faz total sentido. Assim, que quem se queixar, volte e assista episódios. Fica à vontade, pode ser aleatoriamente. Todos os episódios daqui vão ajudar a agregar vocês, porque são conversas. Enfim, eu sempre, tudo que a gente conversa aqui, eu sempre procuro pensar as coisas que a gente citou e coloco referências aqui embaixo. Às vezes não tem referência porque não tenho tanto tempo para me dedicar para o canal, né? Mas eu sempre coloco, sempre, né? Sempre, um dia vai ter referência de tudo que a gente conversa aqui. Sempre. E isso é para ajudar o pessoal, porque a minha ideia é ajudar quem está começando, né? É ajudar quem está começando, porque para tentar fugir porque às vezes fica muito conversa de, sei lá, de rede social, de coisas que não agregam muito valor, né? A minha ideia do canal é enriquecer a engenharia, a nossa engenharia, né? A engenharia que está assistindo aqui, porque o Fernando citou muito bem que isso faz muita diferença. Uma organização que tenha um nível de engenharia amadurecido consegue lidar melhor com os problemas. Assim, e eu estou falando nível amadurecido, estou dizendo que, nossa, tem que ter, sei lá, 400 milhões de engenheiros, sêniores, algo parecido. Não. Tem que estar amadurecido na organização como um processo, como uma cultura. Né? Então, isso é uma coisa que é construído por todo mundo junto. Cara, então é isso, né? Qual livro, site, sei lá, documentação ou referência vocês recomendam para quem está assistindo a gente relacionado à BFE? Agora é a ordem alfabética, por favor. Cara, eu cito o Leo do Fio. Acho que o do Fio é o mandante ali, que é entender de BFF. Acho que a primeira leitura é essa do Fio Calçado, sabe? E o Fio Calçado tá deixando claro, ele é brasileiro, tá? Cara fora de série, sim, é um gênio que vale a leitura ali, ver o que o cara pensou em 2015, né? Tipo, eles estavam trabalhando em cima disso, pensando nisso. Então, acho que vale dar uma leitura no artigo dele, que é bem bacana, inclusive bem explicativo, bem detalhado, ele vai passando passo a passo, ele vai desenhando cada arquitetura ali, o momento da arquitetura. Então, como caso de uso para entender, né, talvez não para aplicar, mas para você entender, ter um pouco mais de conhecimento sobre, eu acho que vale a leitura do artigo, sabe? Eu também não tenho muita outra fonte, não. Primeira vez que eu vi esse termo, joguei BFF no Google, foi um dos primeiros links que veio. Agora, se quiser especializar um pouco mais, coloca BFF espaço fio, PHIL, ou 2L, não lembro. E vai ser essa fonte aí. No mais, vai ser coletar informações desse, igual esse material, igual outros vídeos e tal, citando casos ou coisas reais ali de situações que aconteceram. Mas ir na fonte, acho que é o melhor caminho. Não estou ligado em nenhum livro sobre esse tema, não. Boa. E agora vamos ao lado pessoal, né? O que vocês estão assistindo, acompanhando, sei lá, ultimamente de cultura pop, né? Ou então lendo, sei lá, o que vocês estão fazendo fora coisa de trabalho? Putz, silêncio, hein? Vai lá, Will, vai lá para você não quer, para matar a ordem alfabética aí. Cara, nem sei, velho. Eu tô numa fase meio ruim, assim, de coisas, né? Do mundo pop. O cinema tá ruim, sério, eu tô meio desanimado com as que estão rolando. Tô meio otimista aí com o Silo, que vai vir só em novembro, vai voltar.
Então acho que eu vou ficar bem ruim aí de contextualização em relação a isso, viu? O máximo que eu tô fazendo nas horas vagas aí é pegar aquele livrinho lá das coisas difíceis, né? Tá na moda agora, tá todo mundo com aquele livro lá. E eu tô dando uma lida sobre os problemas que eu tô tendo aí. É esse cara que eu tô me divertindo aí. No pouquinho de tempo que sobra. No mais, é só trabalhar e ficar zapeando à toa no YouTube aí, vendo coisa aleatória mesmo. Eu gosto muito de ver coisa aleatória. Então eu vejo um vídeo do furacão Milton, depois eu tô vendo como são os povos da tribo de não sei da onde, e aí eu tô vendo uma outra matéria, eu fico rodando as coisas assim, sabe? Então, sou muito randômico mesmo. Cara, eu vou passar vergonha aqui. Porque eu ainda tô lendo o mesmo livro que eu falei no último capítulo, que é o The Stephen Engineer Path. Esse aqui, que é do que a gente vê. Eu tô na mesma leitura e tô escutando. Eu escuto muito audiolivro, no Audible. Tô escutando Multipliers. Também é o mesmo que eu citei da outra vez. Sobre série e essas coisas, cara, eu não acompanho, velho. Como a gente tava até falando antes de entrar na call, eu fui descobrir Taylor Swift recentemente. Para mim, Swift era só uma linguagem de programação. E aí, há pouco tempo que eu fui saber quem é. Então, eu sou completamente desconectado de cultura pop, de série, dessas paradas. É mais leitura técnica mesmo ali, mais leitura voltada para negócio, que é o que eu curto, assim, sabe? Eu tô assistindo aquela série do Junji Ito, né? Das histórias de Junji Ito, acho que é Junji Ito, que é Que é isso? Uzumaki, que é aquele é um anime que eu não sei se é anime, né, que é produzido pela HBO Max, né? Pela Max. Que vem do mangá lá acho que é Junji Ito, toda vez eu esqueço o nome desse autor, que seja. É aquele lance dos espirais, né? Tipo, uma cidade que começa acontecer alguns eventos de terror que são relacionados com espirais, né? E tá muito bom, cara. Tá no terceiro, essa semana acho que sai o quarto episódio. E tá muito bom. E esse cara é muito. Ele tem umas histórias muito boas. Tem uma série dele. Eu vou colocar o nome correto, mas eu acho que é Jiu-Jitsu. No Netflix também, que são histórias inéditas dele, né? Tipo assim, essas histórias são muito autorretrato dele, tipo, ele contando história. São histórias de terror, mas sempre tem outro significado, sabe? Tipo assim, você consegue perceber as camadas, é muito claro, né? E não é tão escondida as camadas, sabe? Igual esse Uzumaki também, fantástico. Eu recomendo você assistir, quem está aqui também, se tiver Max, sei lá, baixar em algum lugar, não sei. Uzumaki, muito bom, muito bom. Estou acompanhando. Porque também eu não tenho muito tempo, eu só estou conseguindo assistir isso. E, assim, estou jogando Street Fighter ainda, Street Fighter 6, e de vez em quando eu fico tocando guitarra. Fico tocando, como é que se diz? Música de novela. Música de novela, que eu acho bacana. Ah, coisa boa. Não, tipo Jamiroquai, tem um cara, Jamie Collum, acho que é Jamie Collum. Mas é muito legal, muito legal. Quer dizer, pode falar. O que eu tô fazendo de atividade, além de treinar, né? É dança de salão. Samba de Boa, boa. gafieira. Eu tenho feito para distrair. Eu também voltei a treinar, faço muita esteira, coisa de velho. Enfim. Acho que é isso, deixa aberto para vocês se despedirem. Vamos lá, ordem alfabética inverso, bora começar com o Will, coitado. Aí, ó, justiça sendo feita. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido aí. Eu, pelo menos, me diverti. Aprendi mais um bom tanto aí. Uma hora fico bom em alguma coisa. E é isso, né? Se inscreve, dá o like aí, acha um canto aí para fazer alguma coisa aí, que o material do Carlos é muito bom. E fica a dica aí, né, de ter maturidade, de ter protagonismo com essas tecnologias, com o que você faz com a sua carreira, porque mesmo que você seja um dev júnior ali com 19, com 18 anos, você tem uma carreira e pode falar isso sem vergonha, porque é real. Valeu.
Boa. Cara, eu queria agradecer mais uma vez aí participando com vocês. Pô, tô curtindo demais participar dessa resenha, pode me chamar. Eu gostei de falar aqui, trocar ideia, informar, a gente sai aprendendo, é bom assim, tipo, cara, trocar experiência e a galera que a gente tá na nossa bolha ali, eu sempre tive contato com o Will, acho que desde o Twitter ali, a gente sempre já trocava uma ideia, mas a gente nunca se viu, assim, nunca conversando em câmera, e hoje a gente tá aqui batendo um papo, trocando uma ideia. Porra, aprendi demais com ele, com você, Carlos, também. Então, tô aí à disposição, a galera que estiver assistindo, quiser me chamar também para bater papo, trocar ideia. Às vezes aparece uma galera lá no LinkedIn, eu sou do Blue Sky, eu sou do Twitter, vamos conversar, pô, vamos trocar ideia mesmo, e a gente bate um papo aí. Boa, boa, boa. É isso, eu queria agradecer a presença dos senhores, já falei que vocês já estão convidados, porque eu estou devendo, porque eu já queria chamar os senhores em outros anos, nos outros 3 primeiros anos agora. Mas eu já falei que eu vou chamar, vou encher a paciência de vocês vão estar em outros episódios dessa 4ª temporada. E é isso, muito obrigado. Deem adeus, emitem os sons para poder aparecer no final. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, 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 tchau.